Fala galera, apaixonados pelo Play Center. Chegamos com o New Play, mais um episódio aqui do podcast. Hoje o episódio 57, com vocês aqui recebendo mais um apaixonado pelo Play Center, Eduardo de Menezes, direto da Austrália, galera. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite, bom dia aqui para mim. Prazer, satisfação, obrigado pela oportunidade de estar participando do podcast. Eu que agradeço aí. E com certeza ele tem muita história para contar, né, Eduardo? Bastante. Como é que foi o seu início lá no Play Center, lá como visitante? Conta pra gente aí. Cara, é assim, eu tenho uma recordação ainda do Play Center lá no Ibirapuera, mas uma vaga lembrança. Eu me lembro de estar com meu avô e passar, eu me lembro de uns foguetinhos, alguma coisa, e tem uma visão da montanha-russa, né? Que devia ser a Ciclone lá no Ibirapuera, né? Mas era uma coisa assim muito grande para mim, uma coisa muito estranha, né? Aí eu me lembro que uma vez depois, passando com meu pai e meu avô pela Marginal, eu tinha um tio que morava lá em Engenheiro Goulart, né? Então a gente tinha que pegar a Marginal, eu morava em Santo Amaro, e a gente rasgava a Marginal e ia embora lá pra Zona Leste, né? E nós passamos e vimos, né? Aí meu pai parou o carro ali no que viria a ser o Play Center, né? E eu vi o pessoal trabalhando, né? E montando. O meu avô falou, vai ser um parque de diversões aqui. Vai ser um parque de diversões muito grande, né? Mas daí, isso aí devia ser por volta de 73. A minha primeira visita no parque foi em 76. Nas primeiras férias de julho de 76, o meu pai falou assim, nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Porque o Play Center, para muita gente que não sabe, né, o Play Center era caro naquela época, tá? O Play Center não era um parque barato, né? E a minha história começa aqui, ó. Minha história começa aqui. Isso aqui era um encarte de um guia de São Paulo. Era um guia que se chamava Guia Onde. Era tipo umas páginas amarelas, tinha mapa de São Paulo, tinha algumas propagandas. E dentro dele tinha esse encarte aqui. A parte de baixo, o ingresso, ele estava aqui. Esse ingresso aqui, ele incluía uma entrada e um brinquedo de 3 cruzeiros. Nessa época, o preço de entrada do Play Center era 5 cruzeiros, era muito caro. Era muito caro. Pra época era muito caro e devia ser mais de 5 para pagar o estacionamento, né? Aí um outro vizinho nosso, que era um advogado, amigo do meu pai, ele passou em casa e ele falou, vocês querem mais um? Né? Eu tenho mais um, eu já fui com as minhas filhas, eu recomendo, o parque é muito legal, tem uma montanha-russa que cai na água, é uma coisa nova, a gente nunca viu isso, tal. E aí ele foi lá e me arrumou mais um desse aqui. Aí então, quer dizer, ficou um pro meu pai e um pra mim, a minha mãe não quis ir, né? E ele valia uma entrada para cada pessoa e mais uma atração de 3 cruzeiros, tá? E aí nós fomos, né? Pegamos a Marginal e fomos, né? No Play. Cara, quando chegou perto, né? A primeira coisa que você via era o Superjet, né? Montado, né? O meu pai falou assim, você vai andar? Eu falei, de jeito nenhum, não vou andar nisso aí nunca, né? Você tinha o Concorde e o Superjet eram as duas coisas que você via, né? Isso. A torre você via de longe já, né? Eu não entendia muito bem o que era, né? Aí uma vez entrado no parque, né, a gente estranhou muito, porque a gente estava acostumado com parques em São Paulo, os parques eram muito pequenininhos, parques de diversões que tinham eram muito pequenos e tudo juntos, os brinquedos, né? Sim. E nessa época aí, o Play Center ele já tinha um terreno todo pavimentado, era um terreno todo asfaltado, era muito moderno, né? E as atrações eram muito isoladas, né? E eram atrações muito grandes, muito modernas. Uma outra coisa que a gente se espantava, né, naquele tempo era com a modernidade do Play Center, porque você não via fio, você não via cabo, você não via mangueira, ele era tudo muito bem acabado, muito bem construído, né? Caramba. Era realmente algo assim fora. Já estava à frente, né? À frente do tempo. Tava à frente do tempo. Muito moderno. Tudo, né? As lanchonetes, tudo. Era tudo muito... Os funcionários tudo com uniforme, placas de indicação dos brinquedos, né?
E aí eu parti, né, pra andar. Meu pai falou, você vai querer andar no quê? Eu falar assim pra ele, não quero andar em nada, eu tô com medo de tudo. Nossa. O primeiro brinquedo que eu fui foi o trenó aquático, cara. Com muito medo, mas foi o trenó aquático, cara. Olha. Pra quem não sabe, né, pra galera que não sabe, for ouvir depois o podcast e não conhece, o trenó aquático foi o antecessor da Montanha Encantada, né? A Montanha Encantada, ela foi construída em cima do trenó aquático. Ele era uma miniatura do Aimeia, né? Era um barquinho para 4 pessoas, subia, virava lá em cima e caía na água, caía numa piscina. Eduardo, esse trenó aquático aí, ele tem alguma coisa a ver com o mini trenó? Ou não? Não, o mini trenó seria uma miniatura disso aí. Tá. O trenó aquático, ele era exatamente o Aimeia, né? Vocês conheceram, né, a galera que veio depois, aí, anos 90, tal, conheceu o Aimeia, né? Ele era uma miniatura, o trenó aquático era uma miniatura do Aimeia. Era um carrinho, era um barquinho para 4 pessoas, no máximo 5 pessoas, subia, virava pela esquerda e descia na água. Eu vou compartilhar um vídeo com você depois, da Rede Tupi, antiga Rede Tupi de São Paulo, que tem dá para ver uma galera descendo no trenó aquático do Play Center, cara. Anos depois o pessoal aproveitou ele já tinha um jardim, né? O barquinho, ele fazia um percurso por um jardim, né? Sim. E aí subia e descia, né? Aí o pessoal do Play Center, muito inteligente, fez a montanha toda em volta, né? E usou aquele mesmo percurso ali, né? Já com animatrônicos, né? Com bonecos que se movimentavam, anõezinhos, né? A Branca de Neve e tal. Isso. Naquela ocasião da minha visita, eu andei no trenó aquático, andei no Sputnik, que a galera não sabe, era um foguetinho que você podia controlar, né? Mas ele ia muito alto, ele era tipo igual samba, né? Ele ia bem alto, né? Caramba, da hora. Ele inclinava, né, um pouco a plataforma, né? Ele ia bem alto, dava bastante medo, né? Legal. Fui na Maria Fumaça, no trenó aquático, no Sputnik. Fomos no Castelo Assombrado, que era novíssimo na época. Nossa. Era novíssimo, bem novo mesmo. E o Play Center também tinha, que uma galera não sabe, do lado do Bonanza tinha um teatrinho de fantoche. Tem um teatro de fantoche. Era uma apresentação, devia ser algum pessoal da USP, alguma coisa assim, alunos de arte, alguma coisa assim. E eu me lembro que um dos personagens, né, um dos caracteres ali, ele soltava água pelo olhinho, né? Ele chorava, soltava água pelo olho, né? Legal, mano. Era bacana, muito, muito legal mesmo. Cara. E essa época aí da montanha, que você falou depois que eles colocaram a montanha, era aquela montanha antiga que tinha, onde passava o teleférico, né? Isso, exatamente. Essa foi a primeira versão da Montanha Encantada. O percurso, ele era menor, como eu falei, ele era o primeiro percurso do trenó aquático, né? Mas o legal é que ela descia no escuro, né? Ficou aquele mesmo circuito, ela descia. Ele era igualzinho aos splashes que tem nos Estados Unidos, né? Aqui na Austrália também tem. Tem o Splash Mountain, né? Era muito legal. Eduardo, esse Sputnik que você falou aí, depois de um tempo, nos anos 90, meu irmão trabalhou lá ele trabalhou de 89, 90 e 91, né? Aí ele chegou a trabalhar num tal de Alpha X100, não tem nada a ver não, né? Não. O Sputnik, ele era... Você sabe esses foguetes que tem em parque, né? Tipo telecombate, né? Sim. Só que ele era uma coisa mais robusta, podia ir adulto nele, né? E ele virava, você podia controlar, você puxava lá o manche, né? O volante, ele subia mais, descia mais. E a plataforma inteira, ela inclinava, tipo que nem o samba. Igual do samba. Então ele ia mais alto ainda. Ele era um brinquedo familiar, assim, mas era bem emocionante, era bem legal, cara. Era bem legal. Eu vou te mandar depois no teu zap, eu te mando para você compartilhar, eu te mando algumas fotos, né? Sim. Deve ter sido uma das primeiras atrações do Play Center, né? A partir de 76, cara, até 2010, mais ou menos, eu não faltei nenhuma vez no Play Center. Foi todos os anos, seguidos.
Tem muita história. Todos os Então, e lembrando a galera que tá assistindo, tá ouvindo a gente aí, o Eduardo disse que vai compartilhar esses arquivos que ele tem e nós vamos colocar lá no grupo, né? No grupo do Playcard que nós temos, Play Center Funcionários Visitantes. E a galera que tiver alguma coisa, algum material aí do Play Center, coloca lá pra gente ver lá algum vídeo, né? Alguma coisa, né, Eduardo? Sim, claro. Tenho várias fotos também. Aqui tem o chaveiro do Play Center. Chaveiro com a família, ó. Que da hora, hein? Tem o mapa. Achei assim, da hora, Eduardo, achei legal. O primeiro que você mostrou lá, cara, tá perfeito, né? Tá muito bem cuidado, né? O encarte. Eu guardei. Eu acho que se bobear, eu devo ter até o guia ainda. Eu tenho que procurar onde estão as coisas, né? Bacana. Mas ele falava aqui, ó, o maior parque de diversões da América Latina. Nossa, cara. Aqui você vê que essa turma aqui eram personagens do Eli Barroso, se chamava Turma do Kaká, tá? Olha. Tinha o Gebir, eles estão no trenó aquático aqui, tá vendo? Aham. Tá descendo com a família aí no trenó aquático, cara. Que da hora. E aquele próximo lá que você mostrou, a Torre Linda. Eu tenho um mapa antigo aqui, esse mapa deve ser de 86, 87, cara. Olha isso, cara. Meu, isso é relíquia pura. Tem aqui um mapa aqui, tem os shows, né? Um mapa muito bem feito, né? Tipo padrão internacional, né? E tem o mapa do parque, do tempo antigo ainda, com a configuração antiga do Play Center ainda, né? Nossa, Eduardo, ó, na minha opinião, esse mapa que você tá mostrando aí, ó, na minha opinião, assim, foi a melhor época. Essa época foi a top. Essa época aqui é a top. Essa época aqui cara, assim, por volta aí de 85, 86, né? Ainda tinha o Colossus, né, no parque. Ele ficou um parque de diversões, cara, padrão de Six Flags, padrão de parque americano. Você tinha o Castelo Assombrado e Casa dos Monstros, você tinha o Show dos Ursos. Lá no fundo do Play Center você tinha o Orca Show, que era o show das baleias e dos golfinhos, tá? Cara, enchia de gente pra assistir, né? Você tinha tanto atrações infantis como atrações mais radicais, como o Enterprise, o Colossus, né? O Colossus era o top, né? Era uma montanha. Ela é fantástica até hoje, né? Pra quem puder andar, né? Hoje voltou pra Alemanha de novo, continua funcionando, tá? Continua funcionando. Tinha o Superjet lotado de gente, eram filas de mais de 2 horas para andar no Superjet. E a Montanha Encantada, ela estava nessa forma maior dela, né? O teleférico passava por dentro da montanha, né? Tinham túneis, né? Ela passava por dentro, né? Era um formato assim do parque perfeito. E a sacada boa também deles colocarem o Superjet ali na beiradinha da Marginal, porque assim, eu lembro quando eu fui a primeira vez em 89 com meu pai, cara, eu tava passando por ali, né? E lembra o barulhão que fazia? Fazia. Cara, você já ficava, mano, esse negócio deve dar um medo do caramba, cara. Não, fazia. O Play Center, ele teve uma outra sacada também. O Superjet, eles ergueram o Superjet. Ele ficava mais ou menos 1 metro e meio acima do solo. Eu não sei se por conta de enchente ou se por conta de marketing, mas do lado de fora ele parecia ser maior do que ele era, mais alto do que ele era. Ele ganhava ali 1,5 metro por aí de altura. Lá nessa época que eu fui, em 76, além do Superjet ser caro, por exemplo, você pagava 5 cruzeiros para entrar no parque. O Superjet era 4. Era 4 cruzeiros, né, para dar uma volta no Superjet. Cara, e pouca gente ia, só adulto ia. Criança não ia no Superjet, não, cara. Criança eu não ia, assim, não juntava muita gente. Levou até o brasileiro se acostumar e começar a ir, né? A gostar, né? Porque dava uma.
ele era muito barulhento, né? Fazia um baita barulhão, né? Passava em cima da estação, parecia que ia cair tudo. O pessoal fica, caramba, como é que esse carrinho, como é que ele consegue fazer aquela curvinha ali? Isso, ele fazia aquelas espirais assim, era muito bacana. Depois quando eu fui, já mais crescidinho, que eu fui a primeira, eu me apaixonei pelo Superjet, é o meu brinquedo preferido, cara. Por isso que no seu episódio eu coloquei lá ó. Tô vendo ele aí. Ele aí, ó. É um clássico. Esse que você tem aí é o carrinho novo já é a segunda versão. Eu andei quando era o carrinho que era igual do Splash, era um na frente do outro e não tinha nada, não tinha trava, nada, você só segurava do lado ali do carrinho. A gente sobreviveu a tudo isso daí, a gente chegava a ficar quase de pé na descida, cara, na hora da descida, assim, cara. Era fantástico, cara. E como é que foi o seu sentimento a primeira vez que você andou no Colossus? Você lembra? Cara, o Colossus, né, cara, a galera também que não sabe, o Colossus ele não começou como Colossus, o Colossus ele começou como Looping Star, a primeira versão do Looping Star. Eu me lembro de ter ido na casa de um tio também, uma noite, um sábado à noite, e ele falou, tem um brinquedo novo do Play Center que anda no trilho, e ele falou, meu tio tá mentindo, não tem nada disso. Aí depois, lá em casa, lá, fomos assistir televisão, eu falei, pai, olha isso aqui, né? Meu pai falou, nossa, uma montanha-russa que vira de cabeça pra baixo. Vamos no Play Center, né? Meu pai era animado de ir também, né? Vamos no Play Center. Eu falei, puta, pai, até vamos, eu quero só ir pra olhar, eu não quero andar nesse negócio aí, não. Quando você chegava, o Colossus, o Looping Star na época, né? Assim como a torre do Play Center, você via, e a roda panorâmica você via de longe, né? Cara, ele era um laranjão, né? Ele era uma cor laranja. Cara, você olhava de longe assim, falei, pai, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, né? Você já passava ali pela ponta ali do Pacaembu, ali, você já olhava, você falava, nossa, cara. Do lado de fora tinha uma galera, caminhão, ali tem muita transportadora em volta do Play Center. Isso. Você viu os motoristas parados ali do lado de fora do caminhão, só olhando, cara. Só olhando. O pessoal não acreditava. Era uma coisa assim extraordinária. 1981, cara. Eles trouxeram o Looping Star. Aí nós entramos no Play Center, né? Os caras ainda estavam fazendo testes, né? No brinquedo. Abria um pouco, fechava. Abria um pouco, fechava. Aí, cara, parece que tinha uma hipnose, assim. A gente foi andando. Nessa época já era passaporte da alegria, né? Não precisava pagar. Fomos andando. Aí o cara foi lá e abriu, né? Abriu a roleta lá. Tá aberto. Meu pai falou, vamos. Sabe quando você fala vamos, querendo falar assim, não vamos, né? Cara, fomos. A gente achou muito diferente. Foi o primeiro brinquedo que já era automatizado e você baixava a trava e ela só destravava quando chegava de novo. Então aquilo te dava uma confiança muito grande, né? Cara, mas quando começou a subir, cara, que eu vi a altura daquilo, cara. Que da hora, velho. Ele era mais alto que o Looping Star. Ele era mais alto, né? Olha. Era mais alto. Ele tinha acho que mais de 30 metros de altura, cara. Poxa, o Looping. Eu queria ter andado nele. Cara, na hora da descida, assim, eu falei, puta, o que eu tô fazendo aqui, cara? Meu, era muito forte, cara. Muito forte, mas assim, muito bom, né? Andamos de novo. Nós fomos aí, cara, você falava, ele não dava a insegurança que dava o Superjet. O Superjet, né? Depois eu fiquei malandro, aí andava no Superjet de qualquer jeito, né? Mas até então, cara, o Superjet ele não inspirava confiança, né? Por causa da estrutura dele, balançava, barulhento. O Colossus não, o Looping, né? Na época, ele era uma atração firme, né? Uma atração moderna, segura, né? Sim. Aí, durante um tempo, isso aí foi, acho que em julho de 81, ele saiu. Né? O legal do Play Center era isso aí, porque ele punha atração, tirava, a galera ficava, né? Esperando, desesperado, esperando voltar. Ele fez um tour pelo Brasil. Eu me lembro que acho que ele passou por Sorocaba, passou por Campinas, o Looping, né? Caramba. Aí ele voltou em 82 ainda como Looping, e na temporada de 83 foi aí um período assim de muita excursão de escola, e inaugurou a molecada da escola. Tem um looping a mais, não, aquela montanha-russa do Play Center. Eu falei, é mentira, né? Não é verdade. Cara, olha no comercial Colossus, né? Com 2 loopings, né? Nossa. Simplesmente eles acrescentaram mais um looping no brinquedo, né? Eles puseram mais. Na verdade, eles já tinham comprado
daquele jeito. Só que, cara, eles são assim muito inteligentes, né? Eles souberam utilizar isso daí, fizeram com um só, trocaram de nome, puseram mais um, cara. Aí nós fomos uma excursão de escola, né? Cara, era fantástico, cara. Mas assim, uma coisa que eu fico pensando, né? Porque assim, a minha primeira vez foi em 89 no Play Center com meu pai, a primeira vez, né? Eu tinha, 10 anos, 11 anos. O Looping Star que a gente conheceu até o final, lá que ficou lá, naquele lugar onde era a Orca, sim, né? Sim, lá no fundo. Será que o Looping Star, ele ficou durante tanto tempo ali naquele local e o Colossus, com os dois loopings, não ficou tanto tempo lá atrás de onde era o Splash, né? É ali que ele ficava. O Colossus, ele era em cima de onde fizeram o Splash depois. Certo. Bem naquele lugar ali, né? Aquilo foi um estacionamento no passado, depois fizeram, né, ali o Looping Star e o Colossus, né? Cara, eu não sei, eu tenho assim, tenho sérias dúvidas se o brinquedo realmente pertencia ao Play Center ou se era uma concessão, se era alguma coisa por algum tempo, um arrendamento, alguma coisa do tipo, né? Eu não tenho certeza. Ou se o Play Center, não sei, vendeu para fazer dinheiro, porque era um brinquedo caríssimo. Aquele brinquedo era top, né? E aí, depois daquilo, vieram outras atrações, né? Depois daquilo, depois da saída do Colossus, aí tiveram outros brinquedos que vieram pro parque, né? Então talvez tenha sido uma negociação, ou talvez o brinquedo não fizesse parte do Play Center, né? Era um arrendamento, alguma coisa do tipo. Eu sei que é um brinquedo alemão, da Schwarzkopf, que aliás o Play Center teve vários brinquedos da Schwarzkopf, né? Casa do Monstro, Concorde, Tornado, o Enterprise. Eu sei que tinha um alemão, que aliás até hoje é dele, né? Ele é um cara que faz eventos, né? E ele tem, acho que, alguns brinquedos e ele põe nessas feiras, nesses eventos, parques, né? Normalmente é coisa que muda de cidade em cidade. Eu não sei, né? Itinerante, exatamente, itinerante. Para quem não sabe, o Colossus, ele tinha a fundação, ele tinha uma espécie de uma piscina de água, ele tinha um tanque de água que sustentava o brinquedo. Ele era no meio dele ali, por isso que você podia transportar ele de cidade em cidade. Então, quer dizer, você não precisava de uma fundação de concreto. Ele era um brinquedo transportável, né? Era um brinquedo que dava para você mudar, igual o Looping Star, né? A última versão também, né? Ele tem uma estrutura que funciona com água, né? O peso lá do chão, né? A base, né? Do alicerce é de água, né? Mas assim, foi muito chato, né? Ele ter ido embora depois de 86, né? A gente teve que esperar quase 10 anos depois para ter o Looping Star de volta. Nossa, cara. E aí depois veio o Splash. Aí veio o Splash. Naquele lugar, aí eles transformaram aquele lugar ali, remodelaram, né? Puseram o barco Viking ali primeiro, e aí meio que montaram o Splash, né? O barco Viking, ele ficou outra sacada, né? Porque é um brinquedo que é um barco, né? Ele ficou bem no meio ali bem no meio era uma ideia fantástica, genial, né? Eu já ia perguntar pra você sobre a barca, você já tinha a barca da época do Colossus, você já falou, não, o Colossus não tinha barca ainda, depois que foi embora... A barca veio em 82 e ela saiu. O barco Viking, ele veio uma temporada e 82 saiu. Não sei se eles voltaram, levaram, depois voltou de novo. Aí voltou pra ficar até o final. Aí ficou até o final. Tinha muito disso, né, no Play Center, né? Os brinquedos, às vezes, eles tiravam. É isso que fazia a emoção, né? Pra galera que não sabe, desde a inauguração do Play Center, todo ano era introduzido um ou dois brinquedos, às vezes em janeiro, em julho, às vezes em janeiro e julho, uma atração nova, né? Atração eixo, era isso que atraía o público, né?
era a mágica do Play Center, né? Era coisas que, infelizmente, no grande Hopi Hari não acontece, né? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Agora estão com 2 atrações novas, né? Que estão lançando agora. Depois de muito tempo, né? Que estão lançando alguns brinquedos. Não são, assim, extremamente radicais, nada. Mas brinquedo família. Pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Sim. Mas o Play Center era constante, cara. O Play Center era... E o Play Center recebeu muita gente famosa, né? Nossa. Cara, lá no passado, né? Pra quem não sabe, né? Puta, tinha show do Roberto Carlos, cara. Olha. Cara, os caras conseguiram trazer o Bill Haley, cara. Pra quem gosta de rock, cara, anos 50, 60, o Bill Haley, cara. Bill Haley. O cara é um sucesso nos Estados Unidos, né? O cara é um ídolo, né? O Bill Haley, né? O Bill Haley e seus cometas, né? Sim. Teve um show, me lembro, né? Muito bem. Não fui, mas eu me lembro do show. Levaram também um cara que era muito famoso dos filmes de cowboy americano, um cara chamado Buffalo Bill. Aí o Play Center montou uma arena com arquibancada também. O Buffalo Bill, ele era uma espécie de Beto Carreiro. Era um Beto Carreiro americano. Tinha show com índio, chicote, perseguição com cavalo. Esse eu fui. Que da hora. Eles davam um chapéuzinho. Você ganhava um chapéuzinho de cowboy, as crianças ganhavam um chapéuzinho pra participar, né? Olha que legal. Em que lugar que ficava ali no Play? Que lugar assim? Cara, eu acho que ele ficava lá no fundo. Já. Outro detalhe, né? Antigamente o Play Center teve uma pista de kart lá no fundo. Isso, eu vi isso aí nas fotos que postaram esse tempo atrás no grupo lá, os karts. Ele tinha uma pista de kart, só podia quem acho que tinha carteira de motorista, só para 18 anos para cima que podia andar naquilo, criança não podia. E tinha os pneus assim, né? Tinha os pneus, ele tinha isso, ele tinha uma pista de kart lá. Depois dessa pista de kart, ela era paga também à parte. Mesmo depois do passaporte, ela ainda era paga à parte, a pista de kart. Legal. Ali, eu acho que ali naquele lugar que montaram a arena, era lá no fundo. Lá no fundo montaram a arena do Buffalo Bill. Antes de ser Orca Show. Antes de ter o Orca Show. Caramba. Legal que, Eduardo, hoje eu vi que você comentou lá no grupo uma foto. Que você falou assim, ó, essa foto é dos anos 70. Uma coisa que eu vi assim, dos anos 70, o parque, ele tinha bastante lona, né? Eles usavam bastante lona nas partes, né? Tinha. Ele tinha várias. Tinha várias lonas. Aquela cobertura alaranjada tradicional de ter os flippers, ela chegou a ter 6 gomos. Chegou a ser maior, né? E tinham outras que comportavam outras atrações. Tinham outros jogos, outras lanchonetes, outras atrações, alguns eventos, né? Algumas coisas que tinham, tinham vários espalhados assim pelo parque, cara. Que da hora, hein, cara. Foi lá que eu vi quando era pequeno ainda, uma pescaria, né? Que você tem aquele brinquedo de pescaria, né? Que você vai tem até hoje, em qualquer parque tem, né? Aquele brinquedo. Ali no Play Center tinha uma pescaria, você pegava uma redinha, era um peixe de verdade. Aí a moça colocava dentro de um saquinho e você levava pra casa. Era pra colocar no aquário. Que legal, cara. Viu? Mano, e nessa época aí já tinha o Enterprise, não? Ele chegou, você se lembra? O Enterprise chegou em 80, cara. 80. Chegou em 80. Acho que janeiro pra temporada de 80, cara. Foi outro fenômeno também, cara. Fenômeno também, porque é icônico, você via ele de longe, né? Quando ele tava já Via. Ele tinha a altura de uma roda gigante, né? Quando o braço estendia, né? Esse eu fui com meu irmão. E o barulho? Barulho, ele fazia bom. Aquele barulho ali era fenomenal, cara. Era top, cara. Era top. Esse foi outro brinquedo também que eu fui de cobaia, porque o meu irmão é mais velho que eu, né? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, lotado, o Play Center lotado. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você só me acompanha na fila, quando chegar na hora, você sai e eu vou andar. Quando eu vi, eu tava dentro da gôndola, cara. Mano do céu, cara. E balançava, eu falei, né? Que eu tô fazendo? Balançava. Nossa, meu, era sensacional. Era sensacional, cara. Ele tinha um display, né? Na versão original, ele tinha um display com os personagens do Jornada nas Estrelas, né? Isso. Tudo muito colorido, né? Com muita iluminação, né? Era muito bem feito, né? Sim. Bem feito, né? Caramba, mano. Quando eu entrei lá, ele ficou um pouquinho só e saiu, né? Eu entrei em 97. Que pena. Logo ele já saiu. Ele ficava em frente à autopista ali.
Ele é isso. Ele ficava. Depois eles puseram ele fixo, montaram ele fixo ali, né? Fizeram até uma fundação no chão e colocaram ele dentro ali, né? Andei muitas vezes. Andei no Play Center e andei fora porque ele também viajava. Ele dava uma. O Play Center tinha uma unidade móvel, né? Então ele dava uma passeada de vez em quando, Brasil afora, né? E nesses anos, Eduardo, nesses anos que você foi lá, teve algum assim que você fala, meu, esse aqui foi o melhor? Ano ou brinquedo? Vamos falar, cara, durante todo o tempo que você foi no parque, assim, tem um que você fala que foi o melhor que você andou? Você sentiu mais emoção, assim? Cara, os tops pra mim, cara, eram esses aí. Superjet, eu sou apaixonado, né, pela montanha-russa. Mandei 1 milhão de vezes. Superjet, Colossus. Cara, um brinquedo que apesar de ser família, que eu amava, era a Casa do Monstro. Era muito legal, né? Você ia 500 vezes e você achava graça, né? Você achava engraçado. Verdade. Eu achava graça. A caveira no chão, cara, meu, icônico, né? Parecia que toda vez você levantava o pé, né? Toda vez você levantava o pé. E um brinquedo que eu achava fenomenal era o Hang Ten, cara. Muito rápido, cara. Muito rápido, cara. Nossa, muito aquele... rápido. Dava até um apagão de vez em quando, a vista ficava cinza, assim, tão rápido que era. A força G ali era altíssima, cara. Não parecia que a nave ia soltar, ela balançava. Parecia, né? Ela fazia assim, cara. Ela tinha um movimento de onda, né? Meu, fantástico, sensacional, cara. Meu. Era bem rápido ali, se a pessoa comer e for nele, já era. Uma época, eu acho que ele tinha até instalado, tinha uma mangueira, tinha um balde e uma vassoura ali, que os caras sempre já instalaram ali, que os caras davam uma limpada e o povo chamava o Hugo ali na hora que saía, cara. Sim. Eu já saí dali mareado várias vezes, cara. Eu também, opa, sai tombando ali, meu. Tombando, cara. E assim, deixa eu te perguntar, você, nos anos 90, quando chegou o La Bamba, como é que foi pra você? Você gostou? Você curtiu? Puta, pra caramba, o La Bamba chegou junto com o Hang Ten, né? Nossa, meu, brinquedo totalmente, a gente nunca tinha visto, né? As coisas que punham no Play Center eram tudo novidade, a gente nunca tinha visto em parque nenhum. O Evolution, depois o Double Shock, a gente nunca tinha visto. A gente nunca tinha visto em parque nenhum, né? Você lembra do Museu de Cera? Que brinquedo? Museu de Cera? Museu de Cera, lembro, ele ficava do lado do Superjet. Do lado do Superjet. Onde viria a ser a estação da Maria Fumaça depois. Ah, tá. É porque assim, hoje eu tava acompanhando aqui o grupo, tem um menino lá que postou uma cena do filme dos Trapalhões. Isso, dos Trapalhões. Isso, o Monstro Trapalhão. Isso, exatamente. Exatamente. Aquele museu foi feito também em parceria com o pessoal, acho que se não me engano, da Universidade de São Paulo, alguma coisa assim, ou do Mackenzie, eu não me lembro. E ele era muito legal. Aquilo era uma desculpa para as excursões de escola levarem os alunos lá, cara. Tá vendo? Cara, mano, você vê como é que é, né, meu? Nossa, cara. E o Play Center teve outras também, teve outras exposições, teve exposição de plantas carnívoras, exposição de animais peçonhentos, tudo isso era desculpa para levar aluno para excursão do Eu lembro desse aí, hein? Eu tenho gravado, eu vou postar no canal, tem esse daí das plantas aí, meu colega filmou. Das plantas carnívoras, Tinha depois da despoluição do Rio Tietê, fizeram até era uma atração que você entrava mesmo, eles tratavam da despoluição do rio, bem legal, bem lúdico mesmo, bem bacana. Levei meus sobrinhos nessa parada aí. E você chegou a cair no Cine 180? Quem não caiu, né? Sem dúvida, cara. Caí, opa. Isso quando não caía em grupo, a gente fala, vamos ficar todo mundo junto. Cara, aí você se envolvia ali, daqui a pouco caía todo mundo junto. Tudo de braço dado e caía todo mundo junto, cara. Cara, eu particularmente eu preferia desse jeito aí do que depois colocaram lá as cadeiras, cara. Não, eu comento sempre com os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 21 e um filho de 16, né? Aí eu sempre comento com eles, né, de como que era. Pô, rapaz, mas hoje a gente não tem. Eu falei, infelizmente não tem. Era um brinquedo relativamente simples, era uma tela de cinema gigante, né? E passavam filmes de ação. Montanha-russa, perseguição de carro, barco, trem parado no meio da linha, né? Cara, era muito legal, cara. Amolecia a perna, mano. Isso é louco, cara. Amolecia. Se você ficava envolvido pela imagem, assim, aí você, pum, né, caía, né? Era muito legal. Cara. E, Eduardo, na sua opinião, show dos ursos?
Cara, Show dos Ursos era outra atração que você podia... Eu ia 50 vezes e queria sempre ir, cara. Não era só... A gente não vivia só de atração radical, né? Tinha hora que você tinha que dar uma parada pra ver como era o Orca Show, né? Sim. É por isso que eu falo pra você, ele era um parque que ele tinha uma pegada igual a um parque internacional, né? Você tinha outros shows, outras atrações que eram icônicas, né? Sim. O Show dos Ursos era muito engraçado, cara. Muito engraçado. Muito engraçado. Da hora, né? Pra quem já foi, e essa atração tem ela nos Estados Unidos também, inclusive na Disney, tá? Olha, tá vendo? Não tem a mesma graça porque é em inglês, né? E o diálogo, cara, aquilo que o Play Center fez ficou mágico, cara, ficou muito engraçado, muito engraçado. Mas ela é uma atração, é um animatrônico que tem em outros parques também. Eu já vi no Six Flags também. Sim. Vi no Six Flags da Califórnia. Eu vi, é bem parecida também, mas não é igual, a emoção não é igual, né? Do Show dos Ursos. A gente quer ver aquele diálogo ali, né? Ouvir aquela história ali, né? Puta, muito legal, cara. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. O pessoal é apaixonado até hoje, cara, por isso. Eu também assisto aquilo ali, cara, é muito legal, muito engraçado mesmo. E ali era um descanso também, às vezes a pessoa tava naquele dia do sol muito forte, sim, né? Vamos dar um descanso, vamos no Show dos Ursos, né? Sim, tinha um ar-condicionado, você sentava, baixava um pouco a adrenalina, né? Aí você ia nessas atrações, eram legais, cara, era bacana, cara. O Show dos Ursos era top, cara. A apresentação, né, que era tipo um castelo, né, que ele ficava ali também. Sim. Essa coisa o Play Center cuidava muito bem, né, dessa arquitetura, dessa coisa toda. Era muito bonito, né? Era tudo muito bonito, né? Era muito bem feito, né? E ele ficava ali, depois de muito tempo depois, acabou sendo castelo, né? Isso, aí fizeram o Castelo dos Horrores, né? Castelo dos Horrores, isso. Eu acho que a primeira versão que eu fui desse Castelo dos Horrores chamava Casa do Espanto, ou Castelo do Espanto, uma coisa, tinha um outro nome, depois ficou Castelo dos Horrores, cara. Sim, Casa do Espanto, que era toda preta, assim, com uma foto de um monstro, assim, com o olho esbugalhado, né? Isso aí. Era a Casa do Espanto, cara. Casa do Espanto, cara. Da hora. Foi assim, a primeira vez também que eu andei num brinquedo dessa versão, né, de Casa do Horror, né, que você vai a pé, né, foi ali, o Play Center foi pioneiro, né, no lançamento de todas essas atrações, né, não tinha em outro lugar, né. E foi ali a primeira, eu falei, cara, como é que será que é, né, dentro, né? Cara, quando você entrava, você fala, puta, é pior do que eu imaginava. Lembra como é que era? Você andava lá dentro da Casa do Espanto, tinha a mão assim de monstro, né, indicando. Sim, tinha. Assim. Isso, as saídas, né, as indicações eram uma mão, era tipo um esqueleto, uma mão de monstro. Isso, a mão de esqueleto. Que da hora, cara. Era muito bem feito, simulava como se fosse uma ponte que você tinha que passar assim, cara, dentro, e tinha um efeito de gelo seco, né? Então você fala, pô, parece um pântano aquilo, assim. Que da hora, cara. E nessa época o pessoal nem imaginava o que ia surgir depois, né, Eduardo? Não tem ideia de fazer a Noites do Terror. Sim. Eu fui na primeira, cara. Na primeira, cara. Eduardo, a primeira foi até que horas, mano? Foi até meia-noite? Foi até meia-noite, cara. Olha, foi até meia-noite. Naquela época funcionava assim. O parque acho que funcionava até mais ou menos até umas 5, 6 horas. Aí uma galera ia lá, vocês funcionários, né? Vocês iam lá e limpavam todo mundo pra fora. Acabava, fechava. Limpava, você não ficava lá dentro. Sim. Aí eles preparavam tudo e aí por volta acho que de umas 7 horas, se eu não tiver enganado, aí abria pra começar. Cara, aí já baixava a luz do parque, começava aquela música. Nossa, que da hora, cara. Putz. Cara, e aí você entrava no parque, né? E se eu não me engano, até meia-noite, cara. Cara, das 19 até a meia-noite. Olha isso. Hoje em dia, eventos de terror aí no parque aí, né, que a gente conhece, dura o quê? 2 horas? Deve ser. Cara, olha isso, cara. E ainda tinha um show, acho que foi nessa primeira que eu fui, que ainda teve uma apresentação do Zé do Caixão, cara. Ele ainda armaram o palco, ele fez uma abertura com o Zé do Caixão. Foi em 88, cara. Foi 88.
A gente, eu e os meus amigos, cara, nós somos de ônibus e nós resolvemos, mais ou menos a gente ouviu falar como é que era e tal, e a gente resolveu ir meio que caracterizado, né? Nós arrumamos uns casacos dos nossos pais, casaco de frio mesmo antigo, né? Tinha coisa meio rasgada e tal. E a gente fez umas pinturas e tal. E um amigo meu, passou gel no cabelo e tal. Quando a gente chegou no Play Center, o pessoal da segurança separou a gente. Eles falaram, vocês são punk, né? Vocês são punk e tal. Eu falei, não, vamos dar uma olhada aqui, tira o casaco, vamos ver se vocês não estão. Quero ver se vocês estão armados e tal, né? Porque deu uma aparência, a gente tava de coturno do exército e tal. Da hora. Um amigo meu com umas coisas meio de caveira, uma coisa meio de rock. Ali o pessoal ficou meio assim, né? Fica, será que esses caras são punk, né, cara? Mas daí liberaram a gente pra entrar no parque numa boa. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Putz, aí vocês assustaram muita gente lá ou foram assustados? Porque vocês foram... Porque a gente tinha gente que achava que a gente tava participando, né? Que a gente era. O pessoal se assustava com qualquer coisa, que era novidade aquilo, né? Ninguém sabia, né? Você se lembra daquelas lixeiras, né? Você chegou a pegar aquelas lixeiras, né? Aquela bocona, né? A bocona. Cara, tinha umas delas que tinha gente dentro e andava. Dava uma movimentada, cara. Putz, mano, olha isso, cara. Tinha sempre um ou dois funcionários do Play Center perto pra tomar conta, né? Mas daí a galera chegava perto e o negócio que andava. E ela fazia um barulhão, né? Que fazia. Tipo assim, essa lixeira aí, ela tinha aquela bocona e dentro tinha era um cesto, né? De lixo. Era um cesto de lixo, era isso, era um cesto de lixo e aí põe aquela boca em cima. Eles tiravam aquele cesto e a pessoa entrava lá dentro, né? Aí quando geralmente num lugar mais escuro, assim, a pessoa chegava perto. Imagina, 11h30 da noite, 15 da meia-noite, você tava com da lixeira lá. Uma coisa legal dessa primeira aí, o carrossel ficou fechado, só que eles deixaram o carrossel ficar virando no escuro, cara. Parecia assim uma coisa assombrada, o carrossel ficava todo apagado e rodando, assim, macabro, cara. O carrossel rodando, cara. Rodando, sozinho. Sozinho, assim. Tudo apagado e rodando, cara. Muito bem pensado. Os caras são fera, cara. Cara, mano. Fera. Cara, você foi na primeira noite do terror, cara. Fui na primeira na abertura, cara, mas tinha muita gente, cara. Muita gente, cara. Tinha repórter do lado de fora. Carro. Cara, olha que confusão que causava naquela marginal ali, que era um absurdo, cara. Imagina. Falando em confusão, você se lembra de videogame, você se lembra do Atari, né? Sim. E você se lembra do Odyssey. O Odyssey era o concorrente, né? Era da Philips, né? Cara, se eu não me engano, em 83, a Philips fez um acordo com o Play Center e fez uma apresentação fez um campeonato de videogame no Play Center, né? Isso, eu vi foto. Aí eles fizeram vários stands, você falou das lonas, né? Eles fizeram vários stands, esses stands tinham televisores da Philips com videogame instalado. E rolava o campeonato, né? Quem ganhasse tinha lá, o primeiro prêmio era o Odyssey, né? Você ganhava um Odyssey com X cartuchos de fita e também ganhava, aí o segundo ganhava uma televisão, aí o outro ganhava um rádio gravador Philips e tal. Cara, a gente vinha de Santo Amaro, a gente começou a vir pelo centro, né, de São Paulo, né, passava pelo aeroporto de Congonhas, Washington Luiz, aí passava na frente do Campo de Marte, e aí fazia aquele contorno, o trevo já saía no Play Center, né. Isso. Cara, o meu irmão, tava eu, meu irmão ficou de levar a gente, né, era criança, né, moleque, com os vizinhos, né, tudo molecada, né, a Brasília do meu pai cheia de moleque dentro, né. Cara, ali do Campo de Marte, ali perto onde tem o Sambódromo, cara, já tava tudo parado a marginal. Nossa. Ali já tava tudo parada. No sentido, voltando pra Santo Amaro. Cara, aí o meu irmão falou, não vai dar pra virar. Ixi. Aí o que a gente combinou? Naquela época não tinha celular, não tinha nada. O meu irmão falou, cara, eu vou largar vocês aqui, vocês passam por cima da ponte, né? Ponte do Limão, né? Sim. Cara, tal hora, vocês me encontram desse lado de cada pista. Do lado, né? Do outro lado. Vocês atravessam, tipo, sei lá, 7 horas da noite, sei lá, que meu irmão combinou naquela época, né? Sim. E o meu irmão falou, cara, se tem ficha de telefone, dá uma ligada pro papai quando você estiver lá pra falar como é que tá. Cara, a marginal inteira tava parada, cara.
Inteira, cara. Quando nós chegamos lá, já tava, o cara falou, ó, não dá pra entrar mais ninguém. Um moleque, que é meu vizinho, cara, o moleque, ele era o menor de todos. Ele falou, vamos, desse jeito, vamos. O cara acabou de falar que não pode, vamos, cara, nós passamos. Entramos, cara, pra dentro do Conseguiu? Conseguimos, cara. Vamos. Aí entramos dentro do parque. A menina não entendeu nada. Não carimbou o braço, cara, meu, tava uma zona. Cara, pensa no parque entupido. Acho que a gente conseguiu andar, acho que nos 3 brinquedos, mas o que a gente queria ver era o diabo do videogame, entendeu? A gente queria ver aquela coisa lá, entendeu? Uhum. Cara, encostamos num stand cheio de moleque jogando, já tinha coisa que tinham quebrado já. Cara, Cara, era assim, era um êxtase, né, pra gente ver aquele treco, né? Aquele jogo, né? E tava rolando mesmo, rolando o campeonato. Tinha um funcionário do Play Center que ficava anotando, né? Sim. Colocava o nome do cara, televisão, número tal, estando tal, fulano de tal, Nilson, não sei das quantas, tá lá, o cara ganhou no Didi na mina, o cara fez X pontos, o cara ia anotando, o cara manualmente, né? Que da hora, velho. Lotado, cara, lotado. Atração tipo Superjet, assim, era impossível de andar, meu. Fomos no Trabante, fomos, não sei se na Montanha Encantada, cara, andamos acho que nos 3 brinquedos, o parque assim, cara, meu, entupido de gente, assim, de você andar assim, cara, assim, prensado assim, não dava pra andar dentro do parque, cara. Caramba, que época. Meu, a gente brincava assim, cara, eu queria uma moedinha só por cada pessoa que passasse aqui. Cada pessoa falou, dá uma moedinha pra mim. Nossa. Cara, a gente ficava milionário, cara. Tem encher ali. A gente ia ficar rico, cara. E quando você falou da Noite do Terror, da primeira que lotou, eu imagino, porque de 97 a 2005, quando eu trabalhei lá, quando era a Noite do Terror, cara, era a época que a gente mais trabalhava, era lotado o parque, mano. Lotado, pensa mole lá. Pensa numa coisa que deu certo, foi essa Noite do Terror. Porque, cara, aí foi copiada por outros parques e todo ano, cara, assim, lotava aquilo. Eu acho que eu cheguei em três noites do terror, cara. 3 noites do terror. Eu ainda depois, numa época que eu tava curto de grana, eu era estagiário, né? E uma vez um cara também chegou e me deu esse convite aqui. Esse aqui é um mapa também, né? Acho que tem um coisa de promoção, né? Do coisa. Ele me deu isso aqui com um convite. 2 convites, né? Peguei o telefone ainda trabalhando, liguei pra minha namorada, falei, pô, cara, tem um convite pra Noite do Terror, vamos hoje? Ela falou, vamos, né? De graça, né? A gente não tinha dinheiro, né? Puta, fomos, cara. Fomos pra Noite do Terror. Nessa aí, foi que a parte de trás do Play Center tava fechada. Eles estavam se preparando para as férias de julho, isso aí. Cara, no que eu andei, acho que foi a primeira vez que eu andei, que a gente andou naquele Double Shock. Cara, na hora que ele subiu, deu pra ver por cima da cerca. Cara, eu vi o Flight Commander e o Looping de novo. Eu falei, cara, eu não acredito que essa atração tá de volta. Isso. Eu mirei logo no Looping, né? Há poucos meses depois, poucos dias depois, inaugurou, veio o comercial, né? Flight Commander e Looping Star. Eu falei, puta, voltou o Looping, né? De novo, né? Isso. Aí, vamos de novo no Play Center, né? Vamos outra vez, né? Da hora. Cara, muito show, cara. E o Flight é uma pena que ele ficou pouco tempo ali, eu lembro. Ele ficou pouquinho tempo ali. Logo ele foi embora. Foi. Depois veio o Mixer. Teve uma época que veio o Mixer no lugar dele. Veio. Teve naquele lugar ali funcionou o antigo Sputnik, que eu falei pra você que era aquele foguetinho. Ele ficava bem em frente ao que era o show dos ursos, né? Aí tiraram, veio o Flight Commander. Teve uma época que teve um chapéu mexicano que parecia um carrinho de supermercado. Eu sei o nome. Swing. Swing. Lembro. Swing. Parecia ele subia e aí virava.
Parecia um carrinho de supermercado. Parecia mesmo, era laranja, se eu não me engano, amarelo. Isso, parecia um carrinho de supermercado. Ele não fazia movimento, né, igual o outro, né? Ele só rodava. É bem legal a atração. E o Flight Commander, o problema do Flight Commander, cara, ele demorava muito, a fila demorava muito, cara. Verdade. O embarque e desembarque tem uma escada pra subir, ele ficava elevado do chão, né? Sim, cara, sim. demorava muito, cara. E ele quebrava bastante, cara. Então, tinha época que tava bastante quebrado, cara. Quebrava. Mas ele era legal, viu, o brinquedo, cara. Era legal. Você controlava o braço pra abrir e você controlava a rotação, horário ou anti-horário. Ele virava de cabeça pra baixo. Cara, era muito medo, louco, cara. Dava medo aquele lá, hein? Você andou nele? Andei. Eu cheguei a apertar esse botão aí da alavanquinha ali. Porra, dava medo. Você controlava o braço ali, cara. Era bem legal. É único, né? Coisa que só o Play Center teve, né? Sim. Só o Play Center. E Eduardo, e o Tornado? Puta, meu, Tornado sensacional também, cara. Tornado era outra, meu. Ele foi depois do Superjet, cara. Foi ele ali. A primeira descida dele já muito legal. Pra esquerda, né? Descia e já virava. Nossa. Descia e fazia uma curva, cara. Segura que senão muito rápido. Muito. Você tinha preparado, né? Meu, muito forte, cara. Muito legal, cara. Muito bacana, cara. E o barulho dele também, né? A hora que ele tava subindo. Era espiral. Na subida. Mano, muito da hora, cara. E assim, tem a outra coisa também que é histórica também, é a Montanha Encantada, né? Montanha Encantada é aquele som lá de dentro, lá, do cara falando. Cara, eu fui depois no Beto Carreiro, né? Aí eu levei até os meus filhos, né? Chama Rascapusca, né? No Beto Carreiro. Rascapusca. Cara, é legal que, assim, transferir o brinquedo pra lá, conservaram, mas não é a mesma coisa, né? A música já é diferente e tal. Eu achei o cenário meio escuro dentro do Beto Carreiro. Não curti muito, não fiquei. Não achei legal. A Montanha Encantada era fantástica, cara. Fantástica. Eu levei pessoas, levei gente de. Todas as pessoas que eu levei que não eram de São Paulo, né? Pessoas parentes, amigos de outras cidades, de outros estados, e levei gente de outro país, né? Cheguei a levar um pessoal da Bolívia e cheguei a levar um pessoal dos Estados Unidos, cara. Todo mundo era unânime, cara. Falar assim, cara, a gente perguntava, o que você mais gostou? Cara, Montanha Encantada, cara. A Montanha Encantada era... Montanha Encantada, acho que por tudo, cara. Pelo passeio em si. Sim. Depois que eu falei pra você, né? Depois que tiraram a subida, né? Eles ampliaram a Montanha Encantada, né? Eles fizeram um outro galpão, né? E fizeram uma ampliação dela. Cara, compensou bastante a falta da descida que eu gostava, né? Mas compensou porque o passeio ficou muito maior, né? O passeio ficou muito maior. Tinha outro cenário, tinha cenário de circo, tinha cenário com parque, com soldadinho e tal. Cara, era muito bem feito, né? A música era muito legal, né? Na Montanha Encantada. Puta, era, sensacional, né? Sensacional. Muito bem feito, os personagens todos, né? E a apresentação, né? Como sempre, eu me ligava muito na apresentação do brinquedo. Plantas em volta, os jardins, arquitetura, tudo sempre muito bem acabado, né? Muito bem feito, né? Sim. Tinha um circuito fechado de televisão. Aquele circuito fechado de televisão foi feito todo pelo pessoal do Play Center, cara. Não era, naquela época não tinha coisa que você comprava, né? Não tinha. Não existia, cara. Era tudo televisãozinha preto e branco da Philco e câmera que nego comprou. Aí deve ter gastaram uma grana pra fazer aquilo, cara. Gastaram muito dinheiro, cara. E assim, não tem como não falar, né, dele, né, o teleférico, né? Você, acho que você pegou a época que tinha a comercial da Coca-Cola, né? Não era? Sim, tiveram duas cadeirinhas no teleférico. Acho que até essa que tal do programa dos Trapalhões, que você comentou, do filme dos Trapalhões, era uma cadeira mais gordinha, feita de fibra, né? Isso. Era patrocínio da Coca-Cola. E depois eles trocaram, passado uns anos, colocaram uma mais simplificada, mas o passeio era o mesmo, né? O teleférico era sensacional. Muito bom. Era fantástico, cara. Ficava gritando, quando parava, ficava gritando pra galera lá embaixo. Não, então, e a atenção também na hora que passava naquelas roldanas, né? Ele dava uma passadinha, cara. Mano, eu ficava com medo ali, mano, quando eu ia. Tem uma coisa, quando ele passava por dentro, quem pegou a época que ele passava por dentro da Montanha Encantada, se você olhasse pra baixo,
naquele túnel, ele tinha umas garrafinhas de Coca-Cola, os caras do Play Center puseram umas garrafinhas e cobriram de fibra de vidro, então parecia que a garrafinha era de chocolate, cara. Então, isso daí que me falaram, eu falei nos podcasts antigos aí, que um colega meu me falou, isso, Nilson, que você vai no teleférico, passa na Montanha Encantada e você tem chocolate lá. Eu falei, Você pegou? Pô, da hora, parecia as garrafinhas pareciam de chocolate, cara. Parecia, né? Que legal, mano. Uma época, quando o Play Center foi gigante, né? Tinha lá 140, 150 mil metros quadrados, a gente usava o teleférico para transporte mesmo. A gente descia do outro lado e andava na atração do outro lado. Depois de um tempo ele fazia a volta e voltava, né? Esse pessoal dos Estados Unidos que eu levei, tinha uma menininha, a irmã de um amigo meu era pequenininha na época, né? E ela falava assim, a montanha é de chocolate mesmo? Que da hora, ela falava, é de chocolate mesmo, né? Ela ficou encantada, cara. Ela ficou encantada com o brinquedo, cara. E o Eduardo falou pra mim, né, galera, em off, o que você falou pra mim, Eduardo, lá sobre os parques lá, que você conhece mais de 10 parques pelo mundo aí, fala aí pra galera aí. Cara, eu trocaria tudo. Eu trocaria, acho que todas as viagens, os passeios que eu fiz, cara, por um dia ali nos anos 80 de volta, cara, no Play Center, cara. Podia ser até um dia de chuva que eu ia me divertir, cara, meu. Foi o melhor, cara. Na minha opinião, ele condensava, né? Ele conseguiu, o Marcelo Gutglas conseguiu pegar, acho que tudo que tinha de melhor nos parques ao redor do mundo e colocar ali, né? Sim. Então, cara, assim, pra mim é o melhor parque, cara. Eu já fui na Disney, tudo. São sensacionais os parques, sim, são, bacana. Mas, cara, aquela magia, aquela coisa que a gente tinha daquela época ali do Play Center, cara, nunca mais, cara. Ficou no Play Center mesmo, cara. Era sensacional. E aí na Austrália tem algum parque assim que chega próximo, assim, que é bem parecido com o Play, ou não? Não, assim, exatamente parecido, vamos dizer fisicamente, mas ele é um ícone da cidade, né? Aqui em Sydney, vou te mostrar até a foto aqui. Tô eu com meu filho no Wild Mouse, é o Luna Park. Tá? Da hora. Aqui que você tá vendo aqui atrás é a Harbour Bridge, né? A ponte principal de Sydney, né? O Luna Park. Eu tenho duas fotos, tem essa aqui com o mais velho e essa aqui com o mais novo. Andando. Legal. Da hora. O Luna Park, ele é o Play Center de Sydney. Ele é o Play Center podemos considerar. Ele é mais antigo, ele é de 1935, cara. Caramba, é um parque mano. muito antigo. Nossa. E também, como uma montanha-russa, ele passou por altos e baixos nessa história. Sim. Foi fechado durante uma época aconteceu um acidente terrível no trem fantasma em 1979 e pegou fogo em grande parte do parque, né? Levando a 7 vítimas, cara. 7 vítimas fatais. Uma tragédia, realmente ficou parado durante muito tempo. Aí ele voltou a funcionar, depois fechou. Mais uma coisa legal que deveria ser copiado pelo Brasil, por São Paulo principalmente, que o Luna Park ele surgiu primeiro do que os apartamentos, do que as moradias que tem em volta, porque o pessoal reclamava muito que o parque fazia barulho, mas os caras falaram, cara, quando o parque surgiu aqui não tinha esses apartamentos, vocês fizeram apartamentos em cima do parque, né? Tá vendo? E esse parque, cara, ele acabou se tornando um landmark, ele é patrimônio da humanidade, não pode mais ser demolido, cara. Oi, o parque não pode. Poderia ser com o Play Center, né? Comparando, sinceramente, pra mim o Play Center pra mim devia ser igual o Parque de Ibirapuera. É a mesma coisa que você vai falar que você vai desmanchar o parque, lotear o Parque de Ibirapuera. Sim, sim. Eu acho que o Play Center tinha que ter continuado, cara. Uma maldade muito grande ali com a prefeitura e tudo mais, cara. Naquela época que o Marcelo resolveu construir, né? Tomaram a decisão de fazer o parque ali. Aquela área era uma área abandonada, cara. Aí, tá vendo? Era uma área abandonada. E o Play Center fez muita benfeitoria. Eu sou capaz de dizer pra você que acho que até calçamento e iluminação em volta ali daquelas ruas ali, aquilo deve ter sido por conta do Play Center, porque aquela área ali não tinha nada, era uma área degradada. Entendeu? Era uma área. Era uma composição ali de 3, 4 terrenos do Play Center que, cara, ninguém usava pra nada aqui, entendeu?
Bom, tanto é que você vê que até hoje tá abandonado lá, né? Sim. Fizeram algumas coisas e outra parte continua abandonada, né? Parece que voltou, cara, né, no passado. Eu ouvi uma matéria uma vez que eu discordei totalmente. Eu vi Quando falaram do fechamento do Play Center, eu falei, não existe no mundo parque dentro de cidade. Mentira. O Six Flags do México, da cidade do México, que eu já fui, ele é num bairro legal, ele é tipo num bairro igual Morumbi. Aí, fica num bairro bacana. É dentro da cidade. Bem dentro da cidade. E é um puta parque. Ele é maior que o Play Center. Tem um puta parque, montanha-russa, tudo mais. Mas ele é preservado. Tem árvore em volta, tudo, né? Cara, eu achei uma maldade muito grande o parque ter terminado ali. Cara, gerava emprego, era uma localização excelente, entendeu? O pessoal fala de montar em outro lugar. Né? Estranho. É que nem o pessoal fala, vou montar o parque em Olímpia. Eu falei, gente, Olímpia é longe, né? Mas o parque aquático lá bomba. Sim, o parque aquático bomba, mas o parque aquático é uma outra pegada, é diferente do parque de diversões. Sim. Ele não é igual ao parque de diversões. O parque aquático não tem nem a manutenção, um terço da manutenção que tem um parque de diversões. Né? Sim, aí, o Eduardo, o Play Center ficava do lado do trem também, né? Do metrô, ficava perto de... Não! Ficava na localidade... Tudo! Falando de trem, tinha outra atração à parte que era o Playbus, né? Playbus, ligava da Barra Funda pro Play Center. Cara, era outra bagunça, aquilo era outra aventura. Que da hora. Tinha aquele ônibus que eram dois, né? Era um ônibus na frente, ele puxava um reboque atrás. A gente queria ir no fundo, queria ir naquele do reboque, balançava pra caramba, cara. Ia mais gente em pé nele, né, do que sentado, né? Cara, a gente já passava e ia na janela gritando pra galera na rua. Já começava a emoção ali, né? Não, a emoção era ali, cara. A emoção era... Ô, motorista, vai mais rápido aí, faz as curvas maiores aí. Mano, que da hora, cara. Não, eu vi, ó, você mostrou essa foto aí com seus filhos no brinquedo. Aposto que nesse brinquedo, na hora dessa foto, você deve ter lembrado do Jet, né? Mas eu não tenho uma vez. Normalmente é o primeiro brinquedo que eu ando, porque eu me lembro os meninos falam, pô, pai, essa montanha-russa é desconfortável. Eu falei, cara, mas me lembra o Super Jet. Tá vendo? Mano, que da hora, cara. É muito bom. Você chegou a andar no Super Jet, o Nilson? Mas, ó, falar a verdade pra você, andei sim, acho que uma vez só. Mas não lembro se foi na primeira vez que eu fui ou na segunda, mas eu andei sim. Ele ainda existe no parque lá de Goiânia, né? No Mutirama, cara. Tá lá no Mutirama. Ele e a roda panorâmica estão lá, cara. Cara. E o Boomerang, que era do Play Center, tá lá na Costa Rica. Tá lá na Costa matéria. Rica. Aí o nome dele mudou, é Boomerang agora, e pintaram ele de outra cor lá. Mas tá funcionando lá. Entendeu? O Boomerang era outra atração fantástica, cara. Sensacional, cara. Frio na barriga garantido, dava um susto, né? Ele vinha de costas assim, daí a pessoa soltada. Mano, na hora da queda, né? A gente fazia teste, quando a gente fazia teste, a primeira queda ali, por exemplo, quando ele ia era de boa, porque parecia os outros montanha-russa. Agora quando voltava, assim, dava um frio na barriga do caramba, cara. Fazer o looping de ré ali era muito esquisito, cara. Era muito estranho, cara. Então, muito da hora. E montaram tão rápido ele, porque assim, eu lembro que eu trabalhava no Polvo em 97, ainda não tinha, né? Tinha a Gigantona e não tinha o Sky ainda. Cara, quando levaram o povo lá pra ficar perto do looping lá, nossa, logo já começaram a falar, Nilson, ó, vai começar os testes no Boomerang. E eu falei, caramba, já montaram, mano? Tipo, rápido. É rápido. Era legal que uma época no Play Center, quando você ia nos brinquedos, tinha umas televisões e eles postavam o que vinha de novidade. Eu cheguei a ver na fila do Splash, eu cheguei a ver a propaganda do Boomerang. Eu falei, gente, o Play Center vai trazer esse brinquedo aí. Olha. Numa outra fila também, uma outra vez, eu vi a propaganda do Turbo Drop, antes de instalar. Olha que legal. Eles mostravam o filme do Turbo Drop, falei que os caras vão trazer esse brinquedo aí. Aí depois começou a passar na televisão, né? Aqueles comercial rápidos, né? De 5, 10 segundos. Isso. Da hora. Cara, o Turbo Drop também foi a primeira torre que eu andei de queda livre, assim. Puta, meu, sensacional, cara. Muito da hora. Muito louco. 60 metros, né? De altura. Cara, meu. E lembra desse primeiro, Eduardo? Esse primeiro aí, ele era mais forte do que o outro. Porque assim, o outro foi pintado de laranja, né? Ele foi lá pra trás.
Aí eles reduziram um pouco a pressão, eu não sei como é que é. A aceleração. Legal. Era mais forte, cara. Eu não sabia. Eu fui nos dois. Fui lá na frente, quando eu fui com meus meninos, que eu levei minhas crianças, eu andei no outro lá atrás, cara. Uhum. A primeira vez que eu andei também naquilo ali, eu falei, quando chegou lá em cima, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Foi a primeira coisa a única coisa que eu lembrei, foi, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não, e o legal, Eduardo, assim, que a fila dele era da hora, era um caracol, né? Era. A pessoa ficava ali, mano, tá chegando a sua vez. E o barulho, ela fazia um caracol em volta dele, assim. E o barulho que ele fazia, mano, né? Aquela barulho do ar comprimido, cara. Aí você sabia que ia despencar, cara. Puta, mas era louco. Muito forte aquilo, cara. Então, tinha que vir, né? Tinha que vir um desse aí pra substituir aquela torre, que pra mim foi uma das torres mais bonitas que teve lá do PC, do Play Center, né? Lembra? Ele ficou justo no lugar, né? Sim. Mas... Aí eu falando com o Robson, né? Teve um podcast que eu falei com o Robson Rodrigues, que tem mais de 20 anos de parque, ele foi meu chefe lá. Ele falou que já tava na hora de tirar mesmo ela, que ela tava já balançando um pouco, ela queimava muito o letreiro. A torre, eu acredito que sim. Pelo tempo também, né? Já devia aí já por volta de, sei lá, 30 anos, né? Aquele negócio montado, né? Era uma torre alta pra caramba, né? Você via ela de longe, né? Acredito que sim, acredito que ela devia estar já enferrujada, já numa situação de corrosão, talvez, que precisasse ser desmontada, né? Era um ícone, né? A torre. E Eduardo, fala pra galera aí do busão lá que você falou lá pra mim com a plaquinha Via Play Center, conta aí. Cara, meu, a catraca no busão, cara, que ia. Eu morava em Santo Amaro, cara, e a melhor forma que a gente tinha pra ir no Play Center, a gente subia na Alameda Santo Amaro, lá em Santo Amaro, e pegava um ônibus que vinha do Socorro, Viação Nossa Senhora do Socorro, cara, que era limão, e aí a plaquinha no vidro, assim, amarela, Via Play Center, cara. Cara, era a única empresa de ônibus que tinha um ônibus tão velho como aquele, cara. Meu, de longe você via, soltando fumaça, era que, puta, a gente dava sinal, o motorista falava assim, puta, essa molecada vai fazendo bagunça daqui até lá, né? Maria Fumaça. Ele cortava, ele subia, ele ia embora, Avenida Santo Amaro, Adolfo Pinheiro, 9 de Julho, São Gabriel, ele dava um rolê, passava pela Paulista, saía lá no Pacaembu, Consolação, Pacaembu, cara, de lá a gente já começava a ver o Play Center, cara. Aí, tá chegando, cara. Tá chegando. Cara, descia na Marquês do São Vicente, atrás do Play Center, e dava um rolê a pé. Cortava, saía na José Gomes Falcão ali e entrava, ia pro Play Center. Na volta, o que a gente costumava fazer? Cara, é uma volta assim nostálgica, né? Pena que eu não tenho foto, né? Mas o Play Center já na hora de fechar, a gente saía à noite, cara, cruzava a Ponte do Limão várias vezes com Coca-Cola, com pipoca, a gente parou e ficou sentado ali olhando o Play Center, cara. Aí, que da hora. Eu falava assim, será que um dia vai fechar? Um amigo meu falou assim, não, o Play Center nunca vai fechar. Vai fechar. Tá vendo? Nunca vai fechar, cara. Me lembro disso até hoje, cara. Dá até arrepio, cara. Não, e a imagem que você via à noite, aquela roda panorâmica era uma estrela, né? Lembra? Era uma estrela. O PC e aquela parte do teleférico ali. Do teleférico, era o globo, a roda e a torre, cara. Meu, cara, eu vou morrer com essa imagem na minha cabeça, assim, cara. Meu, da hora, mano. É muito legal. A gente ia até do outro lado da ponte, esperava o ônibus chegar e ir embora pra Santo Amaro, cara. Sempre sentado no fundo ali, fazendo bagunça, né? Cantando as músicas do Play Center, tentando reproduzir o que se falava no show dos ursos, né? Puta, gente. Que legal, cara. Cara, eu tô com 54 anos, cara. Quando a gente trata aqui de Play Center, cara, é como se eu tivesse 10 anos de idade, cara. Eu não me sinto um homem de 54 anos de idade, cara. E não tenho vergonha de dizer. Se voltasse, eu iria tudo de novo. Eu iria naquele Superjet antigo, segurando do lado, ia naquelas brinquedos, você entrava sem nada, cara, eu ia de boa ali, cara, era tudo muito legal, né? Tinha uma casa de pipoca perto da roda panorâmica ali também, que tinha todo tipo de pipoca, tinha pipoca doce e pipoca salgada, né? Tinha o caramelado, que vendia maçã com chocolate. Nossa, e o cheiro daquilo? O cheirinho. O cheiro, cara, cara, eu lembro, cara, vem na cabeça, assim, vem na memória, né? Automático, né? Foi maravilhoso, cara.
Maravilhoso, cara, maravilhoso. Os jogos, né, debaixo da lona, né? Pra galera que não sabe, né, a galera que é muito novinha não sabe, fliperama, quando o Play Center inaugurou, fliperama era proibido, tá? Criança não podia jogar fliperama. O Play Center era o único lugar que você tinha oportunidade de jogar fliperama. Então, que no Play Center você tava dentro do parque, você comprava lá uma cartela, era cartela, igual de ficha telefônica, você comprava uma cartela com ficha de metal e jogava, né? 5 fichas, 10 fichas, 20 fichas, você punha nas máquinas lá e jogava, né? Nossa, e algumas máquinas ali, só ali no Play Center tinha, só ali debaixo daquela lona tinha, cara. Tinha uma metralhadora, cara, pra você acertar, tinha uma estrela de papel, cara, foi a única que eu vi na minha vida. Ele tinha igual uma caneta, assim, era um cartucho, cara, de metal cheio de peça de chumbo dentro. Aí você carregava no cabo da metralhadora, né? Aí o cara apontava, punha a estrela lá na frente de papel, aí você tinha que atirar. Nossa, cara, que da hora. Era igual um de tiro ao alvo mesmo, de stand de tiro mesmo, cara. É o único lugar que eu vi, eu nunca vi aquilo, nem fora do Brasil, eu nunca vi aquele brinquedo ali. O Play Center tinha umas coisas únicas, né, cara? A casa do monstro era única. A casa do monstro era única. Os caras fizeram aqui no Play Center, comprou. Só tem aquela. Só tinha aquela, cara. Cara, Casa do Monstro era muito legal, nossa. Era. Por mais bobo que pudesse ser, né, aquilo, depois de você andar a primeira vez, cara, mas eu andava sempre, cara, era muito engraçado, cara. Fazia uns barulhos lá dentro, lembra? Fazia... Mano, é da hora, cara. Meu, Eduardo, cara, infelizmente estamos chegando no final, mas, cara, que pena. Quero agradecer a sua participação, muito bacana. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Pra mim é uma satisfação enorme, é pôr a energia pra fora. Eu fico feliz, cara, de falar do Play Center e se puder participar de novo, vou apresentar mais gente. Acredite se quiser, tem mais gente maluca. Tive um colega da manutenção, um cara que trabalha na mesma empresa, trabalhando na mesma empresa que eu trabalho. O Décio foi da manutenção do Play Center, cara. Tem muita história pra contar, cara. Opa, já fala pra ele aí, entrar em contato. E em breve a gente chama você novamente pra uma parte 2 aí, pra contar mais coisa, porque você sabe que tem muita coisa. Boa. Tem mais, ó. Tem coisa da Cidade da Criança, ó. Tem coisa pra caramba, ó. Coisa do Beto Carreiro, velha. Cara, maravilha, cara, meu. É isso aí, mas... Sensacional, muito obrigado, Nilson. Obrigado pela oportunidade de participar, foi um prazer enorme compartilhar e manter o Play Center vivo, né? De uma forma ou de outra ele vai ficar vivo pra gente, né? Sim, eu que agradeço a sua participação aí e falando coisas lá de trás, de 76, cara. Nossa, que da hora. Muito bacana. Puta, bons tempos, cara. Bons tempos mesmo, cara. Quanta gente... Sou feliz de ter levado um monte de gente pro Play Center também. Fico feliz, cara. Eu imagino que a mesma felicidade que você sente é a que eu tive também quando eu operava os brinquedos lá. A gente fazia muita gente feliz, esquecer dos problemas um pouquinho, né? Esquece. Esquece. Eu assisti um outro podcast que um cara falou isso aí, né? Ele falou, cara, você passava da catraca, o problema ficou pra trás, cara. Era um dia de alegria, cara. Verdade. Então é isso aí, galera. Episódio 57 com o Eduardo Menezes, bacana mesmo. Show de bola, Eduardo. Fica com Deus. Um abraço, cara. Valeu, brigadão. Opa, em breve você volta novamente. Valeu, abraço, obrigado. Tchau. A ideia dos caras, né? Era. E puseram ele dentro daquela cúpula. Tinham 2 cúpulas no Play Center, né? Uma que era a estação do teleférico lá na frente, do lado do Superjet, e essa que era o cinema, ficava dentro, né? Isso. Era a cúpula geodésica, era o nome desse brinquedo aí. Cara, sensacional.